Senhoras e senhores, retornando então com o nosso encontro com os candidatos ao governo de São Paulo, um compromisso com a justiça. Mais uma vez, convidamos à mesa dos trabalhos nosso anfitrião, Dr. Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, juiz Jaime Martins de Oliveira Neto, presidente da Associação Paulista de Magistrados, e Dr. Felipe Locke Cavalcante, presidente da Associação Paulista do Ministério Público. É com grande honra que convidamos o candidato do PCO, Raimundo Sena. Para apresentar o candidato, com a palavra, juiz Jaime Martins de Oliveira Neto. Obrigado, Alberto Cerimônias. Eu também agradeço a Raimundo Sena de Jesus, o candidato do Partido da Causa Operária, que tem 39 anos, é de Tarantim, da Bahia, é metalúrgico do ramo da construção civil, filiado ao PCO desde 2011. Ele é um dos líderes da União das Favelas do Grajaú e é a primeira vez que disputa um cargo eletivo. Eu quero, em nome das 3 entidades organizadoras do evento, a OAB de São Paulo, a APAMAGES e a Associação Paulista do Ministério Público, candidato, agradecê-lo por dedicar um pouco do seu tempo a estas entidades, a seus associados, filiados, e nesta eleição trazer um pouco da sua visão a respeito da justiça e do judiciário. Todos os candidatos receberam a pauta que foi sugerida, e esta pauta foi resultado de estudos das 3 entidades, tidas, portanto, como os temas são tidos como aqueles mais importantes, ou pelo menos, evidente que não são todos os temas importantes, mas são aqueles que mais se destacam e que se ofereceu, são temas oferecidos aos candidatos para que possam discorrer um pouco sobre o Poder Judiciário. Então, para nós é uma honra recebê-lo, ouvi-lo, né? O senhor é o penúltimo candidato a se manifestar. Essa jornada teve início no dia de ontem. Nós já ouvimos Laércio Benco, Nataline, Wagner Farias, Paulo Scaff, Geraldo Alckmin, Alexandre Padilha, Walter Siglione, que saiu há instantes, e temos, depois do senhor, o Gilberto Malingoni, encerrando o encontro com os candidatos ao governo. Na semana que vem, teremos o encontro com os candidatos ao Senado. Então, com isto e com os agradecimentos, eu devolvo a palavra ao mestre de cerimônia. Candidato Raimundo Sena, nós informamos que o senhor terá 20 minutos sem tolerância para falar sobre os seguintes assuntos: a indispensabilidade do advogado para a justiça, democratização do Poder Judiciário e do Ministério Público, eleições diretas, autonomia orçamentária, precatórios, litigiosidade do Poder Público, sistema carcerário e justiça estadual e pacto federativo. Aos 18 minutos o senhor será avisado sobre seu tempo, e depois o senhor terá mais 5 minutos para suas considerações finais sobre assuntos de livre escolha. Aos 4 minutos será novamente avisado sobre seu tempo. Durante toda a explanação dos candidatos não será permitida a manifestação da plateia, não haverá debates e nem perguntas. Ao final da exposição, cada candidato concederá uma entrevista ao vivo que será transmitida pelos sites da OAB, APAMAGES e APMP, e após concederá uma entrevista coletiva a toda a imprensa. Candidato Raimundo Sena, eu convido aqui à tribuna. O senhor tem 20 minutos a partir de agora para apresentar suas propostas, atendo-se exclusivamente aos temas da pauta. Boa tarde, senhores, senhoras. Boa tarde à mesa. Gostaria, antes de abordar os temas que nós escolhemos, saudar aqui a OAB pela iniciativa democrática, dando tempo e espaço igual para todos os candidatos, o que não acontece com os monopólios da comunicação, que escolhe alguns dos partidos para privilegiar, e os partidos menores, como é o caso do Partido da Causa Operária e outros partidos de esquerda, ficam
à margem desse espaço. A respeito da indispensabilidade da advocacia para a justiça, o Partido da Causa Operária entende como indispensável a advocacia, mas que ela esteja realmente voltada para a defesa da maioria da população de forma igual e justa realmente. O que vemos hoje é que as pessoas pobres, humildes, como pessoas do bairro onde eu moro, por exemplo, que não têm condições financeiras para contratar bons advogados, quando necessita desse serviço, ou demora muito para conseguir um serviço público de advocacia, ou fica realmente sem um serviço de advocacia. Gostaria de citar aqui o caso de Pinheirinhos, por exemplo, é um dos casos da injustiça que nosso partido pontua, onde a população mais pobre fica desassistida e ganha aquele que tem maior poder aquisitivo, como aconteceu lá naquela comunidade, onde milhares de famílias foram massacradas, dando a vitória para a especulação imobiliária daquela comunidade. Em Vargem Grande, lá na minha comunidade, a população que, como eu, ocupa aquela área irregular, sofre com multas pesadas e uma perseguição a todo tempo, e por não ter como contratar bons advogados, fica completamente desassistidos. O Partido da Causa Operária defende que a justiça seja colocada sob o controle da população, organizada através de conselhos, que os juízes sejam eleitos pela população e, quando necessário, sejam também destituídos. Em relação aos precatórios, nós defendemos que o Estado seja pague os precatórios devidos à população mais carente, como viúvas, população mais pobre, e precatórios que são abusivos, que são verdadeiros golpes para os monopólios, esses sejam negados o pagamento. Que seja colocado o recurso público, que já é escasso, em defesa da população trabalhadora mais pobre, mais sofrida, os mais oprimidos. Ainda sobre a questão da democratização do Judiciário e do Ministério Público, como já citei, que sejam eleitos juízes e que seja, nosso partido coloca que os superiores tribunais sejam extintos e que seja constituído pela própria população organizada através do Conselho tribunais de recursos, para que seja atendido às necessidades de recursos no caso da justiça. O caso do mensalão é um dos casos que chamou bastante atenção da forma como foi tratado. Foi tirado a possibilidade de recursos dos julgados
indo direto para o Superior Tribunal, onde alguns casos ali me faltou agora o termo aqui, mas foi tirado a aplicação da justiça como só mais um instante aqui. Eu confesso que não domino bem os termos jurídicos. Foram atropelados diversos direitos básicos da democracia. Aplicado o domínio dos fatos, por exemplo, que é um perigo para toda a população, porque isso gera um precedente em que, se foi aplicado a uma autoridade, a um líder de um partido que estava no poder, o domínio dos fatos, imagine o que será aplicado, o que poderá ser aplicado para a população em que lhes falta os devidos recursos para se proteger judicialmente. Para o Partido da Causa Operária, a justiça, os juízes têm que aplicar a lei e não interpretá-la. Aí nós defendemos uma Constituinte Nacional construída por toda a população, para que faça valer realmente o direito da maioria. Em relação ao sistema carcerário, a gente vê que é um verdadeiro depósito de indivíduos, o que deveria servir para ressocializar, na verdade, transforma os indivíduos em seres ainda piores do que quando entraram na prisão. Nós defendemos que seja feito mudanças profundas no sistema carcerário, onde o preso seja ressocializado através da educação, da formação para o trabalho, não que seja usado como mão de obra barata para empresas se aproveitarem disso. Somos contra a terceirização de serviços no sistema carcerário, que é, na verdade, uma maneira de consumir mais recursos públicos, terceirizando serviços caros de péssima qualidade, como alimentação, por exemplo, e que esses recursos sejam melhor administrados e investidos em educação para melhor recuperação dos presos. Pessoas que cometem pequenos delitos são presos, e muitos que não deveriam estar presos poderiam ter uma pena alternativa. Antes de serem julgados, passa mais tempo presos do que a pena que seria imposta sobre o indivíduo pelo delito cometido. Eu queria resumir, para encerrar essa exposição. Somos a favor de um controle total da sociedade sobre o judiciário, para que esse esteja realmente a favor da maioria da população, no caso dos trabalhadores, e que não fique como é hoje,
usado por aqueles que têm maior poder aquisitivo, deixando aqueles que têm menor poder aquisitivo, no caso a maioria da população que não pode contratar bons serviços, desassistido judicialmente. Bom, minha exposição, curta e resumida, é esta aqui. Para promover o encerramento de mais essa apresentação, mais uma vez com a palavra, juiz Jaime Martins de Oliveira Neto. Obrigado, mestre Cerimônias. Eu quero então uma vez mais agradecer ao candidato Raimundo Sena, do Partido da Causa Operária, por trazer pensamento seu e de seu partido a respeito dos temas em debate e do judiciário. Nós caminhamos para o final, temos apenas mais um expositor que comunicou um atraso de 30 minutos, o Gilberto Maringoni vai se atrasar e, portanto, nós vamos retomar os trabalhos às 14h30. Peço a todos que compareçam, ao pessoal que nos assiste pela internet, que observe este horário, porque no nosso material de divulgação consta 14 horas, tá? Então, advogados, juízes e promotores que acompanham, o público em geral, né, porque isso está em site com link aberto, que acompanham estes trabalhos, observem que retomaremos às 14h30. Nós, como eu disse, já praticamente encerramos com os candidatos ao governo e, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo, a APAMARGES e a PMP, agradeço ao candidato Raimundo Sena por comparecer a esta casa recém-inaugurada pelo presidente Marcos da Costa, inaugurada na segunda-feira, né? Casa dos Advogados Paulistas. Nós agradecemos por ter comparecido. Foi um evento em que, até agora, todos os candidatos compareceram, todos tiveram o mesmo tratamento, todos tiveram o mesmo tempo para discorrer sobre uma pauta pré-definida e idêntica a todos, e todos também tiveram um tempo para restante falar sobre outros assuntos do seu interesse. Então, acreditamos que dessa forma contribuímos ao debate, ao esclarecimento da população e dos integrantes dessas entidades nas escolhas de seus candidatos. Declaro encerrados os trabalhos desta manhã. Retomaremos às 14h30. Obrigado a todos.